Oi, YouTube! Tudo bem? Eu sou a Má. Acho que vocês já sabem, não sei. Mais prazer, eu sou a Má. E hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá na nossa caixinha do Instagram. Primeiramente, eu tô no chão do meu quarto, apoiada na minha cama, porque eu tô confortável aqui, eu adoro ficar aqui e a luz tá boa. Eu deixei uma caixinha lá no Insta e falei que era pra eu responder aqui no YouTube. Então eu selecionei algumas perguntas de vocês, né, e eu vou responder aqui. Eu acho que vai ser gostoso porque eu falo muito, eu adoro entrar muito nos temas. Então eu vou poder falar mais sobre os assuntos sem ter, tipo, um tempo de limite, sabe? A primeira pergunta é: qual o seu conselho pra quem tem dificuldade em começar a treinar e se alimentar bem? Gente, é o seguinte, eu lembro exatamente qual foi a minha virada de chave. Eu já fazia, tipo, atividade física e tal, mas eu não comia nem um pouco bem. Mesmo assim, não dava muita liga, sabe? Eu sempre tava fazendo alguma coisinha de atividade física, mas eu não era obcecada por nada. E aí, em 2023, eu tive um ano muito difícil na minha vida. Ai, que problemática. Mas enfim, tipo, eu tive vários problemas psicológicos mesmo e eu esqueci um pouco de mim, eu fiquei meio que num buraco, assim. E aí eu lembro que na virada de 2023 pra 2024 eu ficava repetindo muito na minha cabeça assim: esse ano eu vou focar no meu desenvolvimento pessoal. Vou focar no meu desenvolvimento pessoal, vou focar no meu desenvolvimento pessoal. Eu acho que o meu conselho pra você começar a treinar e se alimentar bem é você escolher de verdade focar no seu desenvolvimento pessoal. Querer evoluir, querer crescer, sabe? Querer daqui, tipo, 2 meses olhar pra trás e falar: nossa, ainda bem que eu comecei. Nada vai cair do céu te impulsionando pra começar uma rotina saudável. Nada vai ser, não vai ter um incentivo tão grande a ponto de fazer isso. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode esperar que coisas assim externas te impulsionem, porque não vai ter isso. Não vai ter. Inclusive, pelo contrário, a vida tem, o nosso cotidiano, principalmente na nossa cidade, tem muitas coisas que nos impulsionam a não ter uma rotina saudável. Então você tem que pegar e escolher: eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a minha qualidade de alimentação, eu quero melhorar, quero começar a treinar, porque eu quero poder me agradecer depois. Eu pensava muito nisso. Eu preciso fazer as coisas pra Marina do futuro me agradecer. E hoje essa é literalmente a sensação que eu tenho. Tipo, a Marina daqui a uns anos vai agradecer a Marina de alguns anos atrás ter começado. E é isso, você tem que escolher você. Escolher a sua evolução. Foca. Essa frase ficou muito na minha cabeça: eu vou focar no meu desenvolvimento pessoal. E desenvolvimento pessoal vai muito além só disso, de treinar e alimentação. É muito interno. Primeiramente, eu acho que é interno. Você escolher mudar. E pode ter certeza, a parte mais difícil é o começo. Por isso que muita gente começa, aí perde a vontade, aí começa de novo, aí para de novo. Depois que você consegue sustentar isso por, tipo, um mês, assim, sustentar uma rotina por 15 dias, 2 semanas, depois fica muito mais fácil. O mais difícil é esse de começar. E pra começar, você tem que escolher começar e estar disposta de verdade. Se você colocar metas muito distantes e que você, no fundo, sabe que são inatingíveis, você só vai se sentir, tipo, fracassada, sabe? De não conseguir. Então, primeiro, começa com metas possíveis, objetivos possíveis que você consegue atingir, e vai aos poucos, porque aos poucos você vai criando gosto, vai dando liga ao processo. E aí depois fica muito mais tranquilo. O mais difícil é o começo. Como eu posso me aproximar mais de Jesus? Gente, eu acho que, tipo, não é uma receitinha de bolo e nem um conselho que vai fazer isso por você. Eu, por exemplo, eu sempre estive na igreja, indo nas missas e tal, mas eu não era muito próxima. Eu nunca deixei de orar, eu sempre acreditei em Deus, sempre falei muito com Deus. Mas foi uma coisa que foi aos poucos crescendo e sendo cultivado em mim, não por influência de ninguém, nem por nada. Foi uma coisa que veio em mim, essa vontade de entender mais. E se você já está com essa vontade de se aproximar de Deus, a minha dica, eu acho que é: estude como foi a vida de Jesus. Vá em alguma igreja pra você ver como funciona. Não gostou? Vá em outra igreja. Acompanhe pessoas que falam disso, sabe? É isso, absorva conteúdos que falam sobre Deus e sobre, enfim, espiritualidade, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se você quer se aproximar, você tem que entender pra onde você tá indo. E pode ter certeza que se você realmente absorver de verdade o que a palavra quer te dizer, você vai se apaixonar e você vai se aproximar, porque Jesus tem isso, sabe? Só da gente ver como foi a vida dele aqui, a passagem dele aqui, as coisas que ele fez, tipo, em carne, assim, você vai se apaixonar e vai se aproximar.
Bíblia. Minha Bíblia tá aqui, eu leio toda noite. E a cada noite parece que eu me apaixono e me aproximo mais. Porque é isso, a palavra é viva. Então, o meu conselho é: absorva conteúdo tanto na internet quanto em livros. Tem vários livros que falam sobre religião. Inclusive, eu indico o livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu tô lendo agora esse livro e é muito bom, se você puder. Leia. Alguma dica pra quem quer começar uma alimentação mais saudável? Gente, primeiro, eu quero fazer um vídeo assim, exatamente desse jeito que eu tô fazendo esse, só que falando só sobre alimentação. Então eu nem vou me aprofundar muito em perguntas sobre alimentação, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque a gente tem muito assunto, você pode ter certeza. Mas enfim, alguma dica pra quem quer começar uma alimentação mais saudável? Gente, eu comia super mal até 2 meses atrás, 3 meses atrás. Lógico, foi uma coisa que foi melhorando com o tempo, mas eu lembro exatamente, eu voltei do meu intercâmbio, no intercâmbio a comida era horrível, eu tava, tipo, passando fome, assim, não passando fome, né, mas, tipo, passando fome de comidas nutritivas, e eu voltei decidida, tipo, lá eu já coloquei isso na minha cabeça, que eu ia voltar e eu ia comer direito, eu ia, tipo, repor tudo que eu não tive durante um mês de intercâmbio, e aí, gente, não sei se isso é o conselho mais saudável, mas eu me obriguei a gostar das coisas. E fui introduzindo as coisas aos poucos, um dia menos quantidade, depois aumento um pouco. Mas eu fui comendo todos os dias, por exemplo, o meu foco mesmo foram os legumes, os vegetais. E eu fui introduzindo e fui comendo. Tentei achar formas diferentes de montar ali o prato, mas eu me forcei a gostar. Tipo, vou provar, se não gostar, tudo bem. Vou gostar. Não gostei no primeiro dia, come no outro, e uma hora vira hábito. Hoje em dia eu sou apaixonada pela minha salada, inclusive tem vídeo no TikTok da minha salada pra vocês, se vocês quiserem ver tudo que tem nela e como eu faço. Se obriga a gostar. Tem uma comida que, principalmente, tem que ter, tipo, na sua alimentação, você sabe que tem que ter, se obriga a gostar. Testa de formas diferentes, mas vai comendo, que uma hora você vai conseguir, sabe? A não ser que, tipo, passe uma semana, você comendo todo dia, você não consegue de jeito nenhum, aí tudo bem. Né? Não tem como a gente gostar de tudo, mas seja franca com você mesma, sabe? Como conhecer o Marino? Gente, pra quem não sabe, Marino é meu namorado. E eu vou falar muito brevemente a história, mas a gente se conheceu no Estação, que é um lugar aqui de Alphaville, que tem tipo uma arena de beach tênis, futevôlei, essas coisas na areia, e também tem um espaço de restaurante, barzinho e tal. E aí a primeira vez que eu vi ele na minha vida foi lá. Eu tava com uma amiga minha e ele é amigo do primo dessa minha amiga. E aí, tipo, a gente se cumprimentou, mas nada demais. Aí depois ele começou a me seguir no Instagram, aí a gente começou a se conhecer. E se eu nunca tivesse visto ele lá, eu não ia seguir ele de volta no Instagram. Então, tipo, aquele dia que não tem nada a ver com rede social. Tipo, a gente só estava no mesmo lugar, no mesmo horário, do jeito certo. Senão eu não ia ter seguido de volta, assim, saber quem é, né? Tipo, eu sabia quem era, porque eu tinha visto naquele dia do Estação. Você não fica cansada com a sua rotina? Fico. Fico, gente, às vezes eu fico cansada. Semana passada, por exemplo, eu tava esgotada, com dor nas costas, esgotada. Mas na maioria do tempo eu não fico cansada. Eu fico cansada, lógico, porque todo mundo fica cansado no final do dia, um pouquinho pelo menos. Eu não fico desanimada com a minha rotina, é muito difícil. Mas eu consegui finalmente ter uma rotina que me faz feliz. Todos os itens da minha rotina me fazem feliz. Eu não... Sabe? Tipo, lógico, tem coisas que são obrigações, mas eu consigo fazer de um jeito que fique leve pra mim. Então eu não fico, tipo, desanimada com ela. E eu fico cansada, mas não é um cansaço que me desanima, entendeu? É um cansaço, tipo, físico, porque eu passei o dia todo fazendo muita coisa, porque a minha rotina é muito cheia. Gente, muito cheia. Dá pra vocês verem nos vlogs daqui e também nos vlogs de dia de semana, nas minhas outras redes sociais. Dá pra ver que é muito corrida, mas eu sou muito feliz com a minha rotina. Eu amo tudo nela. E eu tento sempre levar tudo de uma forma muito leve. Enfim, e outra coisa também, eu durmo muito bem. Tipo, eu priorizo muito o meu sono. Muito. Ó, uma pergunta que parece com a anterior é: como que você consegue conciliar a escola e os estudos com a sua rotina cheia? Gente, sobre a escola, primeiro, eu não fico postando coisa estudando, porque não tem conteúdo que eu possa gerar pra vocês estudando, né? A não ser que o meu conteúdo fosse, tipo, falar pra vocês o que eu tô aprendendo. Mas não tem a ver com o meu conteúdo, então eu não mostro eu estudando, porque eu não tenho o que mostrar, mas eu estudo. Obrigada, de nada. Mas o meu método de estudo é um pouco diferente, tipo assim, eu consigo prestar muita atenção nas aulas. Eu consigo pegar muito conteúdo só assistindo a aula. Então, em casa, tipo, eu preciso de, tipo, 2 horas pra estudar, 2, 3 horinhas pra estudar antes da prova, e pronto. Eu não preciso passar dias estudando, porque eu pego muito o conteúdo na sala de aula. Então eu preciso dar uma revisada de 3 horinhas, assim, pra prova,
no máximo, dependendo da matéria. E aí é isso, eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. Vocês acreditam? Concilio? Como eu concilio, né? Eu geralmente estudo final da tarde até a noite, assim, até a hora do jantar. De final de semana, depois do almoço. E é isso. Tipo, eu treino depois da aula e eu volto pra casa e estudo. Quando eu tenho que estudar, entendeu? Pra alguma prova, alguma coisa. As perguntas são meio parecidas, ó. Como você faz pra manter o foco na sua dieta? Gente, eu não me permito mesmo. Eu falo, não vou comer. Não vou. Tipo, principalmente dia de semana. De final de semana eu me permito um pouco mais. Mas, e sempre que dá eu não me permito. Mas às vezes eu desando um pouco. Mas de dia de semana, tipo, já é estabelecido na minha cabeça. Não vou comer doce ou coisas fora da dieta durante a semana. Não vou. Tipo, eu já estabeleci na minha cabeça. E eu coloquei essa regra. Entendeu? Então, tipo, eu só não me permito. Eu digo não mesmo. E é isso, eu brigo comigo mesma. É uma guerra aqui, gente. Eu que mando em mim mesma, eu que sou minha nutri, eu que sou minha tudo. Mentira, eu tenho nutri, eu tenho tudo. Mas vocês entenderam, né? Você toma alguma bebida alcoólica? Não. Mas vou falar pra vocês. Gente, eu já bebi em uma fase da minha vida. Quando eu... Acho que foi ano passado, 2024. Eu não bebia, nunca fiquei nem, tipo, tonta, assim, na minha vida. Mas, às vezes, eu bebi um drink. Tava com os meus pais, pedi um drink no restaurante. Ou, tipo, festa de formatura no final do ano lá em Maceió, aí eu bebia. Mas, assim, nunca bebi muito, tá, gente? Nunca fiquei bêbada nem nada perto disso. Mas, tipo, eu bebi às vezes. Só que aí, esse ano, eu parei pra pensar. E eu falei, gente, por que eu bebo? Por que às vezes eu bebo? Eu nem gosto tanto do sabor, tipo, tá bom, gostoso e tal, mas assim, não é uma coisa que eu faço muita questão. E depois que eu entendi a quantidade de caloria que tem em uma bebida alcoólica, a minha girls math ao invés de tomar um copo de alguma bebida alcoólica, eu prefiro comer um cookie. Porque a caloria é equivalente, entendeu, gente? Por dieta e também por falta de necessidade. Tipo, eu tava meio que, não no automático, mas por que eu queria beber? Mas não era coisa que eu fazia questão, era coisa que eu super vivia sem. Eu só falei, tipo, tá, eu consigo super evitar isso, não vai me fazer falta nenhuma. E realmente, hoje em dia, esse ano, gente, eu acho que eu não dei um gole de uma bebida, assim. Miga, qual a coisa que mais te deixa chateada? Deixa eu pensar. Ai, gente, eu detesto injustiça comigo e com as pessoas. Tipo, me tira do sério, sabe? Me tira a paz, assim. Eu fico chateada mesmo. Ou então, me sentir enganada. Tipo, me sentir que alguém tá querendo me enganar. Qualquer tipo de enganação. Sentir que alguém tá querendo se aproveitar de alguma coisa. Ou tá querendo ser esperto ali com alguma coisa. Isso me chateia, sabe? Mas acho que acima de chatear, me deixa com raiva. Ou quando eu espero alguma coisa de alguém. Quando eu espero alguma ajuda de alguém em algum momento. Ou eu espero algum conforto, alguma coisa, e eu não tenho. Isso me chateia. Como faz pra se sentir bem com seu corpo todos os dias? Se você descobrir, me fala. Amiga, me fala, tá bom, Laura? Me explica, porque eu também tô querendo saber. Gente, existe alguém que se sente bem com o corpo todos os dias? Porque eu tô longe disso. Sou muito segura de mim, eu tenho uma autoestima boa. Mas assim, gente, tem muitas coisas que, tipo, eu não sou satisfeita comigo. E que as pessoas nem sabem, sabe? Mas a gente sempre tem alguma insegurança, alguma coisa que incomoda. É isso, ainda mais a mulher que tem... Eu penso muito nisso. O ciclo menstrual muda muito o nosso corpo. O meu corpo oscila muito. Durante um mês, tipo, acontece muita coisa. Então, eu acho que não existe isso de se sentir bem com o corpo todos os dias. Mas, uma coisa que eu posso falar com certeza é que todos os dias eu dou o meu melhor pra me sentir cada vez melhor com o meu corpo. Eu acho que nunca vai chegar uma fase que todos os dias eu vou estar 100% feliz comigo. É normal. Mas não quer dizer que eu vou estar mal em alguns dias, mas alguns melhor e outros menos melhor. Só que eu vou muito atrás de evoluir cada vez mais e me sentir cada vez melhor comigo mesma. Vou responder agora a última pergunta e se vocês quiserem a gente faz outros milhões de vídeos assim, tá, gente? Comenta aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem ou se vocês acharam nada a ver, preferem só os vlogs mesmo ou outros vídeos. Comenta aqui, porque eu ainda tô tentando entender o que vocês gostam aqui no YouTube. Então pode me dizer, tá, gente, o tipo de conteúdo que vocês querem aqui, os vídeos que vocês querem manter, os vídeos que vocês não querem, que eu vou obedecer, pode deixar. Aproveita e curte, se inscreve. Não custa nada, vai, faz isso por mim, me ajuda. Última pergunta, ó. Como você faz pra ter uma boa relação com a sua irmã? Gente, realmente, hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com a minha irmã. É muito difícil a gente brigar.
Mas eu e minha irmã, a gente já teve fases que a gente se estranhou. Eu acho que cada vez vai ser melhor por conta das idades. A gente tem 3 anos de diferença. Exatamente 3 anos de diferença. Eu acho que, assim, existem fases. Teve fases que eu tava virando adolescente, minha irmã ainda era uma criança. Ou então, quando eu já era adolescente, minha irmã, tipo, ainda era uma criança, só que também meio que virando... Sabe? Tem idades que não batem. Por exemplo, eu tenho 17, minha irmã tem 14. Eu lembro muito de quando eu tinha 14. Então, tipo, é mais fácil de eu compreender ela, sabe? Não é muito distante, parece, quando eu tinha 14 anos. Mas a gente se dá muito bem. E acho que é isso, depende da fase. Não tem um conselho. Eu acho que o conselho é ser tolerante, sabe? Como a gente convive muito com os nossos irmãos, a gente acaba caindo na rotina e a gente não valoriza muito e não respeita muito, sabe? Meus pais têm uma frase que eles falam muito que eu ficava com raiva quando eles falavam isso, quando eu era mais nova, mas agora eu vejo que faz muito sentido. Eu fazia alguma coisa com a minha irmã, eles falavam, você falaria assim com a sua amiga? E não, eu não falaria assim com a minha amiga. Então por que eu tô falando com a minha irmã se minha irmã tem o mesmo sangue que o meu, sabe? E aí às vezes eu penso muito nisso. Eu tô longe de ser uma irmã maravilhosa, eu tento muito ser, mas eu acho que eu tenho às vezes muita coisa na cabeça e eu não dou a atenção que a minha irmã merece, sabe? Isso é uma coisa que me policio e presta atenção, mas eu ainda falho nisso, de dar a atenção que a minha irmã merece de mim, entendeu? E eu peço muito a Deus ajuda, porque eu quero ser uma irmã maravilhosa pra minha irmã, entendeu? E a cada dia a gente vai chegando mais perto disso, eu acho que também as idades, quanto mais a gente for crescendo, mais próximo vai ficar. Porque, tipo, uma pessoa de 20 e uma pessoa de 23 anos não muda muita coisa. Uma pessoa de 30 e uma pessoa de 33 não muda muita coisa. O que muda mais é nessa fase de infância e adolescência. Depois vai ficar mais tranquilo, sabe? O nível de maturidade. Mas eu acho que é isso. Tipo, eu falho muito, gente. Mas a gente tem uma relação muito boa. A gente, tipo, se protege muito, sabe? Pode ser que às vezes a gente tenha alguma discussão entre a gente, alguma provocação, alguma coisa, mas ninguém fala da minha irmã. Não fala da minha irmã. E sempre foi assim. Na pior fase que a gente tivesse, sempre foi assim. A gente se protege. Uma não larga a mão da outra. Principalmente quando a gente tá fora de casa, longe dos nossos pais. É a gente contra o mundo, literalmente. Tipo, eu dou a minha vida pela minha irmã. Ela é o centro, assim, mais importante da minha vida. É a minha irmã. A minha irmã é a pessoa mais importante da minha vida. E assim, o que eu puder fazer pra ninguém nunca fazer mal pra ela, eu vou fazer. Tanto é que às vezes isso é até meio assim, porque eu, tipo, tem algumas coisas que ela tá começando a viver que eu fico, gente, eu já vivi isso, eu posso poupar ela. Só que eu não sei até que ponto, sabe? Eu poupo ela, porque às vezes ela tem que viver algumas coisas também. Enfim, é complicado. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero fazer mais vídeos falando assim. Lógico, continuar com os vlogs que a gente ama. Mas eu quero fazer mais vídeos falando. E não só também de perguntas, mas falando sobre um assunto só específico. Porque vocês sabem que eu gosto de falar, então o assunto não falta por aqui. E me ajudem, comentem temas que vocês acham que a gente pode falar. Ou se vocês querem mais perguntas, se vocês têm outras perguntas, falem aqui, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Amo vocês!